Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Evangelho. O Evangelho ele significa uma boa nova, uma boa notícia. Sim, é uma boa notícia que nos é dada por alguém. Essa boa notícia nos foi comunicada por Paulo, principalmente, mas também por outros apóstolos nas cartas à igreja. E que cartas são essas? Né? Nós podemos entender como cartas aqueles livros bíblicos escritos para Romanos e Judas, né? Entre esses dois livros, como Coríntios, Gálatas, Colossenses, Hebreus, o próprio livro de Judas, as epístolas de João, né, de Pedro. Então, essas são as cartas escritas para a igreja. Nelas está contida toda a doutrina que o Senhor deu à igreja. Então você me pergunta, e os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, eles não fazem parte? O livro de Atos também não faz parte? E o Apocalipse não faz parte? Os 4 evangelhos eles são livros históricos que contêm a vida e a obra de Jesus, apresentando Jesus como Filho de Deus. Apresentam também a sua salvação, a sua obra máxima, que é o motivo dele ter vindo ao mundo, que é a salvação. E o livro de Atos? Também é um livro histórico que mostra os erros e acertos dos apóstolos ao lançarem os alicerces da igreja sobre a pedra de esquina que é Jesus Cristo. O livro do Apocalipse ele descortina o futuro, conta a história vindoura, uma história que está para acontecer. Nenhum desses livros contém as doutrinas para a igreja, as regras e práticas do cristão. Assim sendo, a boa notícia está nas cartas. E a boa notícia é esta. Sabemos que existe salvação para nós, pecadores, por natureza inimigos de Deus. Agora, em Jesus, somos tão chegados a Deus que Ele nos trata por filhos. Assim, Jesus, ele é o tema principal da Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo gira em torno de um nome: Jesus, esse que nos é o Salvador. Por Ele, todos nós somos salvos e teremos nosso quinhão no céu, junto dele e do nosso Pai. E toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, porque isso importa a Deus, a glória de Cristo, o Filho. O Filho, ele diz lá em João 8,32, que ao conhecermos a verdade, nós seremos livres. E fala mais: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essas palavras Jesus disse aos judeus que estavam em volta dele. Os judeus naquela época eles eram obrigados a seguir mais de 600 preceitos da lei judaica. Eram obrigados a adorar a Deus apenas no Templo do Monte. Era o único lugar em que o judeu poderia adorar ao Senhor, pois o próprio Deus havia proibido qualquer outro lugar. Era somente ali que eles deveriam se reunir para prestar culto a Deus. E já a igreja, fundada lá no capítulo 2 de Atos, o cristão adora a Deus em espírito e em verdade, onde ele estiver, com a roupa que estiver vestindo, acompanhado ou não de outros cristãos. Os judeus eles eram escravos da religião, eram escravos dos rituais. Eles dependiam de sacerdotes, e eram inteiramente submissos a esses sacerdotes. A partir de agora, como crentes no Senhor Jesus, como parte da igreja, nós somos livres desses rituais. Nós não precisamos ir a um local específico para louvarmos e adorarmos a Deus. A nossa salvação ela é dada somente por Jesus.
e não por seguir um homem ou uma doutrina específica. Por exemplo, se não quer congregar num local, ou não reunir com irmãos, ou não der o dízimo, será que nós continuamos salvos? Sim, e essa é a boa notícia, nós não temos mais amarras, né? E aquele que for salvo verdadeiramente pelo Senhor, ele jamais perderá essa salvação. Olha, veja o que está escrito em João 5,24. Diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, a partir do momento em que você crê no meu nome, crê naquele que me enviou, você é salvo. Você tem a vida eterna. O verbo ter, ele está no presente, né? Então você tem, a partir de agora, a partir da salvação, você tem a vida eterna. Você jamais será condenado, né? Não importa como você presta culto, não importa aonde você presta culto, nem com quem você presta culto. Uma vez salvo, salvo eternamente. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Agora você tem vida, você deixa de ser morto. E veja bem, isso não sou eu quem está falando, isso é o próprio Jesus. Foi Jesus, nas suas próprias palavras, que disse isso. Que a partir do momento que você crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna e você jamais será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Jamais será condenado. Passou da morte para a vida. E se isso não for suficiente para você crer, eu peço que você leia o que está escrito em João 6, de 37 a 40. Lá Jesus fala assim: Todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a condição para ter a vida eterna que Jesus coloca aqui? Qual é a única condição que ele fala? Crê nele, vê o Filho. Então, se eu continuar fumando, eu não parar de fumar, mas eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna? Sim. Se você for salvo, você tem a vida eterna. A única condição é crer no Senhor. O Senhor, ele não diz que a gente tem que congregar para ter a vida eterna. O Senhor não falou que a gente tem que dizimar para ter a vida eterna. O Senhor não falou que eu tenho que ser bonzinho para ter a vida eterna. Não deu nenhuma condição. Então, assim, os homens, eles acham que a gente precisa conquistar a salvação, né? A gente faz boas obras para ser salvo. Nós nos esforçamos para ser salvos. Não é assim, não. O que o Senhor diz na palavra dele é que nós somos salvos para as boas obras. Então nós somos salvos para fazer o que é bom, para dar testemunho do Senhor, para servir ao Senhor com todo o coração, com toda a alegria. E não o contrário. Nós não servimos o Senhor para ser salvos. Nós servimos ao Senhor porque nós já fomos salvos em retribuição, em amor, em alegria, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É um paradigma totalmente diferente do que a cristandade pensa hoje em dia. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Até mesmo a fé para crer em Jesus é dom de Deus, não vem de nós. Tudo começa em Jesus, termina em Jesus. E a nós só cabe a alegria de sermos
salvos, só isso. Salvos por Jesus. E a partir desse momento de gozo, de alegria, de felicidade, nós extravasamos isso em boas obras, em amor, paz, mansidão, né? Lembrando que o selo que nos garante a salvação é o Espírito Santo. Lá em Efésios fala um pouquinho sobre isso, né? O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então essas são as características de uma pessoa que foi verdadeiramente salva pelo Senhor e que recebeu o selo do Espírito Santo. E isso é o que ela demonstra nos seus atos no dia a dia. Assim você sabe se você é salvo ou não, olhando se dentro da sua alma, dentro da sua mente, com mente, com corpo, tudo seu, se esses frutos são manifestos em você. Assim você terá certeza da sua salvação. Então, meu irmão, tenha isso no seu coração, né? Que você é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Seja livre, não se deixe dominar por lobos em pele de cordeiro, né? Tantos pastores e líderes que tem no mundo afora, dominando, controlando, dirigindo a vida de tantos cristãos, né? Eles, na verdade, eles são como aquela passagem que diz que os pastores de Israel, eles comem a carne das ovelhas, né? Então, essa cristandade que está mundo afora, no sistema religioso, na verdade, o que eles querem? Eles querem enricar aqueles que já não são ricos. Aqueles que já são ricos, eles querem o poder e o domínio sobre as pessoas. E muitos querem apenas ser honrados, serem tidos como grandes homens, homens de sabedoria, né? Mas a maioria deles não faz o papel do verdadeiro pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? O nosso grande pastor é Jesus Cristo, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E esses pastores que estão por aí não se aproximam, não se parecem nada. Usam o nome de Cristo em vão. Mas vai chegar um dia que eles vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço, né? Então, meu irmão, o Senhor te salvou. Tenha confiança, plena confiança nisso. Independente do que você faça, a salvação já é sua, né? Quanto mais você fizer para o reino do Senhor, você vai conquistar melhor galardão nos céus. Mas o seu local nos céus já está garantido. Você já é salvo. Basta crer. Creia que o Senhor veio a esse mundo. Creia que ele morreu. Creia que a morte dele pagou o preço que você deveria pagar pelo seu pecado. Como você pode ver, o cristianismo ele é simples, ele é fácil, ele não foi dado para os sábios, para os entendidos, para os grandes homens do mundo. Ele foi dado para os humildes, né? O quebrantado de coração, o que não é instruído, né? Então o cristianismo ele é bem simples, sem rituais, sem deveres, sem nada disso. A única coisa é crer em Jesus e ser feliz. Então, meu irmão, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Até mais.